Boa noite, gente, tudo bem? Dou uma aguinha aqui. Uma alegria vir aqui. Eu fico tirando foto desse teto. Esse teto é lindo, né? Dá uma inveja santa, né? Que lá não dá para fazer isso do isopor. Mas eu sempre falo isso, eu sempre falo a mesma coisa. Toda vez que eu entro aqui, eu lembro da obra. Isso aqui era tudo reto assim, né? E a gente fazia uns eventos aqui, tinha uns bancos de madeira bem antigos. Isso marcou muito na minha vida, assim, muito mesmo. A gente vindo para Pavuna, a gente tem um coração meio que marcado pela Pavuna. Baixada é terra de crente, né, bicho? Todo crente tem que passar o estágio na Baixada, não tem jeito. Então minha memória, a memória dos meus filhos está muito apegada a esse fruto, né, que de uma certa forma essa igreja também deixou na nossa vida. Então, quero agradecer a Deus por estar aqui mesmo. Os meninos ministrando, é sempre uma benção. Falei para o Daniel levar vocês no aniversário da igreja lá. Falei, cara, leva a galera lá para ministrar de presente para mim lá, no aniversário da igreja em julho. É uma graça. Essa casa, ela tem algumas... Porque assim, eu quero falar de coisas que às vezes você está no lugar o tempo todo e não percebe. Mas existe uma graça que tem a ver com essa estrela de Davi. Existe uma unção de adoração aqui muito forte. É sério. Mas uma coisa simples, o negócio flui aqui muito forte, assim. Né? E é que Deus deu para vocês esse negócio mesmo, cara. Glória a Deus. Bom, irmãos, antes de eu começar a minha mensagem, é tão interessante você me chamar, porque eu tive não sei se acordado, em sonho, não sei se você já teve algum ambiente de transe, você não sabe se está dormindo, se você está acordado, é um negócio meio esquisito isso. Eu até compartilhei com a minha esposa, a minha visão sobre 2022 é uma visão um pouco delicada. Eu não vou dizer que é difícil, porque não é sobre eu ou você, mas sobre o ano de 2022. É bem certo que Deus é conosco em todo o tempo, amém? Mas a leitura, até compartilhei com o pastor, eu tive uma visão como uma grande enchente, e essa enchente arrastava muita coisa. As percepções que eu tenho no meu espírito sobre 2022 são algumas, e antes de eu compartilhar a mensagem, eu queria partir com os irmãos. Eu percebo primeiramente um ano muito veloz. A impressão que eu tenho é que o Cronos em 2022 vai ser percebido aos sustos, assim, quando a gente vê, caramba, que ano é esse que voou desse jeito? Eu sei que isso já tem acontecido. A percepção que nós temos é que os dias, como Daniel já avisava lá no seu livro, que a ciência aumentaria, né? E o tempo também teria uma percepção de mais velocidade. A gente percebe, a gente sabe disso. Porém, eu percebo que em 2022 isso vai ser muito rápido. Um dos motivos que me apega a isso também são os eventos que vão acontecer em 2022. Nós teremos grandes eventos esportivos, mas também um grande momento político. Então, a incidência dessas duas coisas, ela vai acelerar a percepção do tempo de uma forma muito forte. Bom, é a minha leitura. Juntamente com isso, eu perguntava ao Senhor, por que tanto lixo? Por que ver isso? É porque nesses ambientes, muita coisa vai ser empurrada, muita sujeira vai correr no meio disso tudo. A gente já sabe como funciona a política. A gente também sabe como funciona movimentos de grandes eventos esportivos. Já rola essas coisas mesmo. Só que a gente também está inserido num tempo de muitas ideologias e muitas coisas assim que a gente não tem como eu diria, o conhecimento completo da verdade das coisas. Ou seja, além de ser um tempo muito rápido, um tempo muito perigoso, nós precisamos estar muito atentos a essas coisas. Eu acho interessante a oração que foi feita sobre a prosperidade dos negócios, e eu concordo, porque também é um tempo que você, uma vez ouvindo em Deus as estratégias certas, de alguma maneira você pode se beneficiar disso. Se não ouvir Deus, vai ser complicado. Então eu queria deixar essa perspectiva
falo eu, não o Senhor, que os irmãos possam julgar essa palavra, colocá-la diante de Deus. E o texto que o Senhor me trouxe acerca dessa percepção, eu quero construir algo com vocês aqui, é Jeremias, no capítulo 17. Para mim, esse é um texto de segurança para dias como esse, porque eu acredito que Deus não mostra nada sem que nos dê o escape. Amém? Eu não tenho leitura de Deus como um Deus assim que nos joga ao léu da vida, mas Ele sempre que nos mostra algo, Ele nos dá o escape. Jeremias 17 para mim é um texto pontual para esse tempo. A partir do versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porém, gosto do versículo 27, que é a orientação: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Esse texto também veio ao meu coração, porque no mesmo sonho eu vi algumas árvores fincadas. Então eu percebo que 2022 é o ano da gente valorizar coisas fundamentais, tratar as essências, fundamentar a nossa vida nos valores essenciais do cristianismo. Eu percebo isso também, de trabalhar a vida devocional justa, fundamentar a nossa vida nas disciplinas elementares de Cristo. E eu recomendei um livro lá na igreja para desenvolvimento disso, que é o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Tem pelo menos 10 disciplinas ali que são como uma boa raiz fincada à terra. Então eu queria compartilhar essa minha leitura com vocês. Não é essa a minha mensagem, mas eu queria dividir isso. Eu acho importante pra caramba ter perspectivas. Diz que quem percebe o tempo governa sobre ele. E eu percebo assim, não tenho muita ilusão com 2022 não. Estou montando as minhas estacas, voltando a valorizar, rever os meus fundamentos. Todos estão debaixo de revisão e conferência diante de Deus. Então, se você tiver alguma coisa para me corrigir, me corrige logo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Que o Senhor possa me ajudar aqui a trazer uma palavra da parte do Teu Espírito, para cooperar com aquilo que o Senhor tem construído nessa comunidade, na vida de cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Bom, estou dividido em 2 textos aqui, mas ambos cooperam com o que eu gostaria de falar. Mas eu quero construir aqui, nessa quarta-feira profética, o que eu chamo de desenvolvimento de um coração profético. A palavra profética, ela sempre teve uma missão de exortar, consolar e edificar. É importante que haja profecia, porque as Escrituras dizem que uma vez que a profecia cesse, a igreja perde o rumo, o povo perde o direcionamento. Mas ao mesmo tempo é muito difícil lidar com o ambiente profético, e sobretudo com o profeta. Ô, irmão, essa tem sido a minha luta desde os dias que eu entrei aqui nessa obra, irmão. Essa igreja também já foi visitada de muitos irmãos com dom profético, com algum nível de ofício profético. Só que lidar com o profético tem a ver com o desenvolvimento daquilo que o Senhor está trazendo sobre nós. De uma certa forma, o nosso chamado, ele já é em si uma profecia. Isaías, no capítulo 46, Deus revela algo do seu movimento que eu acho muito importante. Eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu quero saltar alguns textos. Isaías 46, se não me engano, versículo 14, eu não sei ao certo. O Senhor diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: eu sou o Deus que começa pelo aquilo que já está feito. Deus não, é muito interessante sobre como Deus se movimenta. Deus não está construindo nada para que a gente ande. O
que Deus já estabeleceu, está estabelecido. Então Ele nos convoca a trilhar um caminho que por Ele já está estabelecido, só que para nós não. Então Ele te predestina antes da fundação do mundo, mas Ele já concebeu todas as coisas. Ok? Então lidar com ambientes proféticos é um descortinar de uma realidade que para nós está oculta, mas para Deus já está, não apenas na luz de Deus, mas está totalmente definida por Ele já. É um negócio muito complicado isso. Então, eu creio que para que haja fé, as coisas vão sendo descortinadas, mas eu queria trazer alguns fundamentos, para que a gente, à luz da palavra, tivesse sabedoria para trilhar na voz profética do Senhor, da forma individual para nós, da forma ministerial, de todos os níveis. Nós temos que ter uma palavra. Existem 3 níveis da revelação da palavra que eu acho importantes para nós. Eu chamo no primeiro nível a própria palavra, o Logos. O segundo nível eu chamo de Rema, ou a palavra revelada interiormente. E o terceiro nível eu chamo de Grafê, ou a palavra sagrada, a sagrada palavra escrita, acima de tudo, em nós e através de nós. Esse é o princípio modelar de Deus. Ele sempre libera uma palavra, se traz um conhecimento, assim, ele disse: haja luz e houve luz, e havendo luz ordenou todas as coisas. Então esse é um percorrer, um modelo funcional de Deus. Ele sempre faz tudo por uma palavra, que a gente chama de logos, ou verbo, e aí ele diz que havendo a palavra, a luz. Essa luz fala da revelação interior. A palavra precisa criar uma vida interior dentro de nós. Imediatamente que essa palavra cria vida dentro de nós, o convite do próprio Deus é que tudo seja ordenado. Então o poder da palavra na nossa vida é sempre esse: abrir uma janela de conhecimento, de maneira que esse conhecimento não fique apenas no âmbito mental, mas encontre lugar na nossa realidade. Essa palavra vai produzir dentro de nós uma revelação pessoal, um conhecimento, vai tirar trevas, vai trazer luz, vai nos trazer sabedoria sobre algo que então não sabíamos. E uma vez que esses 2 parâmetros estão estabelecidos, Deus espera de nós que a gente ordene a vida. Deus espera que a gente faça alguma coisa. Deus espera que a gente conserte o que tem que ser consertado. Isso é um modelo criacional de Deus, ali em Gênesis capítulo 1. Só que existem estações dessa palavra dentro de nós. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em... Pegou aí, cara? Eu estou com 2 Reis. Tanta coisa na minha cabeça. 2 Reis, capítulo 4. Só ajeitar aqui, que talvez não esteja ajeitado. Eu também estou em obra lá, irmãos. Então obra é uma coisa louca, porque você anda com as plantas da obra tudo aqui. Eu me enrolei com a planta. 2 Reis, no capítulo 2. Tem pouca gente aqui, mas eu estou mó feliz de estar aqui, amém, irmãos? Se você tiver alguma dúvida sobre essa palavra, palavras proféticas, elas trazem essas coisas na nossa cabeça. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, pergunta ao pastor Daniel, ele resolve tudo, né, Dan? Eu acho o 2 Reis um livro chave do ambiente profético, porque ele não é apenas um momento transicional do ministério de Elias para Eliseu, mas ele também ele traz fundamentos muito importantes para nós, muito importantes. E como essa é uma quarta profética, eu tenho certeza que ao longo desses dias vocês ouviram muita coisa. Mas o nosso grande desafio não é quanto a ouvir, mas como praticar isso. Como tornar real tudo aquilo que temos ouvido, e como viver tudo aquilo que Deus espera de nós, ok? Existem princípios aqui nesse livro, que eu acho importante. O tema da mensagem de hoje seriam as 4 estações proféticas da palavra, amém? Aqui eu tenho, o contexto é Elias preparando o próximo discípulo. Eliseu aqui vai ter que dar continuidade a um processo.
Ou seja, um ambiente transicional. Estamos entrando num novo ciclo, numa nova estação. Temos que dar continuidade, temos que dar seguimento. Eu tenho filho, você também tem família, tem parentes. Amém, irmãos? De uma certa forma, a nossa vida é uma eterna transição, ano após ano. E nós precisamos transicionar, transicionando. O que é isso? Nós precisamos estar sempre aptos a entrar na nova estação, mas nós temos que também levar pessoas com a gente. Amém? Então essa palavra fala assim, ela é muito, talvez eu não consiga abranger tudo, mas para mim, 2 Reis 2 é o final do ministério profético, é o fim do ministério de Elias. Ele está transicionando o seu ministério, e eu sempre posso trazer, de pregar essa mensagem, algo muito importante para nós. Elias, de alguma maneira, ele emancipa, não, mas ele reduz o seu tempo ministerial. Ele comete equívocos que impossibilitam ele de transicionar. A Bíblia fala de algumas pessoas assim. Moisés é um exemplo disso. Moisés, ele comete erros no seu ministério que o inibe de desfrutar o melhor da palavra que ele recebeu. Ele é aquele que diz: não me tire desse lugar se sua presença não for comigo, ok? Mas ele mesmo não entra no lugar da promessa. Se torna um líder estressado, desequilibrado, não sabe delegar funções, se acumula de valores, se estressa, perde o ambiente emocional para desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Então existem exemplos também de homens que falham na transição. E o exemplo de Moisés é muito forte, o exemplo de Elias também. Elias, no final, no meado do seu ministério, ele se ocupa tanto de lutar com algumas coisas, ele fica tão impactado com o ministério de Jezabel, que ele entra dentro de uma caverna e fica deprimido, achando que somente ele estava ouvindo Deus. Ele se isola, eu chamo de caverna da individualidade. Então nós podemos no ministério, irmãos, nos estressar de tal maneira que a gente pode antecipar o nosso chamado de forma negativa. Quando Deus encontra esse profeta na caverna, Deus fala para ele: Elias, faz o seguinte, cara, eu já vi como você está, desce, passa a tua capa para um, teu cajado para outro, que eu vou te recolher, porque vocês não têm mais ambiente emocional para isso. Então, quem está aqui comigo? Então, essas conferências proféticas, cara, irmão, não espere muita gente, mas espere muita coisa de Deus, porque são chaves para a gente. Nós fizemos um evento lá também, profético em novembro, bicho, a gente pensou que eu não estava, cara, que isso? Depois a gente começou a entender que era Deus de força, que tem hora que a gente não entende na hora, a gente vai perceber depois. E são chaves muito importantes, porque o ministério tem esses perigos, o chamado tem esse perigo, a caminhada com Deus tem esses perigos. Ambiente de esgotamento emocional, psicológico, ministerial, estão aí todo o tempo para arrebentar com a gente. E palavras proféticas são chaves para a gente não perder a transição e o transicionar dos processos. Então, 2 Reis é esse ambiente de transição. Eu só estou me estendendo, eu acho importante entender por que esse texto existe. 2 Reis 2 diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica até aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica até aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu-lhe: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância.
em frente do lugar que ambos haviam parado à margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando-a, bateu com ela nas águas, as quais se dividiram para dois lados. Os dois passaram a seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Cara, essa passagem é forte demais. Essa passagem é maravilhosa. Eu queria, assim, com muito carinho, dividir isso com vocês, porque nós não vamos ficar pelo caminho, amém, irmãos? Nós não vamos ferir a nossa missão. Nós somos homens transicionais. Eu tenho falado muito lá na igreja sobre homens transicionais, homens que constroem legados, famílias geracionais. São desejos do Senhor. Deus nos chamou para começar, desenvolver e terminar. Deus é um Deus de obras prontas, de chamados que prosperam, frutificam e transicionam. Então eu acredito que esse é um processo saudável da vida cristã, de todo homem de Deus. Todo homem de Deus deixa herança em vida. Amém? Herança em vida. A gente constrói uma herança com a nossa família junto. Então, assim, eu acho muito prudente esse texto. Eu queria dividir com vocês. Para mim, o ambiente profético está isso. Esse ambiente ministerial se aplica para o que você quiser. A primeira coisa que eu vejo aqui é que todo ambiente de transição, um ambiente onde todo mundo está percebendo, não sei se você já viveu isso, mas esse texto ele diz que todo mundo estava percebendo que algo estava para acontecer. Existia um grande homem de Deus que estava transicionando, o Espírito já estava falando sobre isso, e algumas vozes proféticas já estavam atentas, ou seja, a percepção profética, a busca pela compreensão profética te leva a entender o que Deus está fazendo. Nesses dias Deus estava, transitando a voz profética, e isso é muito importante. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu creio também que Deus está transitando uma voz profética nesses dias. Eu creio muito do que, tem muita coisa que está aí, mas que Deus já não está mais nisso. Vou repetir. Eu vi isso de 98 para 2000, alguma coisa. Na verdade, nós somos, vocês são mais antigos, experientes, mas eu lembro de um movimento comunitário no final dos anos 80, que começou nos anos 90, ficou muito forte. 90 e pouco estava rolando um movimento de adoração, que fluiu até muito bem em 97. Então, a gente vai sempre vendo transições acontecendo, e eu vejo uma transição muito forte também acontecendo esses dias. Eu vejo que muitos daqueles que estão falando muita coisa por aí, Deus já não está mais com essa gente. Eu não sei com quem está, mas eu sei que o Senhor está levantando pessoas onde a gente menos espera, porque é comum você encontrar pessoas procurando compreender o ambiente profético. E eu não creio que o que o Senhor tem para nos dar é apenas para 2022. Eu acho que Deus quer construir algumas coisas para essa década. Ok? No caso da nossa igreja, Deus nos impartiu com algo. A gente entendia que 2022, diante de todo esse processo, nós tínhamos que amadurecer nos nossos fundamentos como igreja. Deus falou conosco: olha, não é em 2022, são os próximos 5 anos de fundamentar a igreja. Então a gente está compreendendo alguma coisa, e eu tenho olhado algumas coisas no ar, e eu tenho visto muita coisa que já não é mais, já não é o que o Senhor está falando. Então a gente vai percebendo que vai saltando pipoco. Eliseu estava entendendo algo, mas 50 outros profetas também estavam todo mundo entendendo a mesma coisa. E a primeira coisa que eu vejo em Eliseu para nós hoje é que a gente tem que perseverar. Para onde o profeta ia, ele estava presente, ele compreendia o que estava acontecendo, mas não bastava aquilo, ele estava ali. E por estar ali, 4 coisas são importantes para nós. Primeira coisa que eu chamo sobre o estágio de Gilgal, né? Bem, o primeiro ambiente que ele está chama-se Gilgal. Fala comigo, Gilgal. A palavra Gilgal tem a ver com tirar as pedras, tirar os acúmulos.
liberar o que está pesado. Quando nós queremos transitar para um ambiente novo, uma palavra profética queima a gente, nos transitando para algo novo. Eu não sei se vai ser para 1 ano ou para 10 anos, se é para cumprimento daquilo que Deus tem na sua vida, para te ajudar a transitar, mas transicionar pessoas, construir legados. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que você precisa passar por Gilgal. Há uma figura profética aí, que o Gilgal aponta para um lugar onde você esvazia as malas. Entende? A gente não tem, irmãos, como desfrutar do novo de Deus carregando coisa que já não funciona. Isso aí, eu não quero, estou evitando pregar pastoralmente assim, mas um bom pastor diria para você assim: cara, olha para dentro de você e vê as feridas que já era para estar curado, vê as amarguras que já era para ter sido resolvido, vê os problemas tão simples de resolver, mas tem gente que fica carregando pedras emocionais dentro de si, coisas mal resolvidas dentro de si. Eu queria citar aqui uma frase de John Maxwell, do seu livro, o livro de ouro da liderança. Guarde-se com você. John Maxwell diz o seguinte: você precisa ser grande para reconhecer seus erros. Um homem que reconhece seus erros, ele é grande. Um homem que tem capacidade de se autoavaliar, ele é um homem grande. Um homem pequeno é aquele que não consegue fazer reflexões pessoais. Ele não tira a trave do olho, sabe? Ele fica julgando todo mundo. Mas eu acho que um grande exercício pessoal para nós é essa coisa de autoavaliar. Lá no nosso ministério a gente tem um padrão chamado ARA, autoavaliação, revisão e atualização. Todos os ministérios, pelo menos 2 vezes ao ano, passam por isso. Agora a gente está entendendo que para esse ano de 2022 a gente vai fazer 3 vezes, no início, no meio e no fim. Porque John Maxwell diz o seguinte: seja grande, para reconhecer seus erros, seja inteligente, para tirar algum proveito deles, mas seja forte para prosseguir. Então a gente precisa ser grande, ser inteligente e ser forte, para aplicar essa autoavaliação. Gilgal é o primeiro lugar para esse ambiente. Quem está pegando aqui comigo? Então o que eu estou falando? Eu estou falando para você o seguinte: cara, eu tenho uma perspectiva, pode ser que eu esteja errado, mas a minha leitura desse ano veloz e complicado, muito complicado no sentido político, econômico que está pela frente. Primeira coisa, firma a tua vida como uma árvore plantada com raízes profundas, segura nela, e ela é o Senhor, beleza. Mas seja grande, inteligente e forte nisso aí. Mas a primeira coisa que eu te peço, segundo esse texto, porque também é um ambiente transicional, nós vamos mudar de política, nós vamos mudar de tudo esse país. Olha que ambiente transicional violento. E se você for sábio, cara, você vai prosperar tu e tua casa nesse tempo. Amém. Nós não estamos trabalhando para 2022, nós estamos trabalhando para 10 anos. E a primeira coisa que eu percebo em toda a transição profética é que precisamos vencer em Gilgal. Vencer em Gilgal difícil, porque a gente vai precisar tirar os acúmulos, tirar coisas que, sabe, que não funcionam mais. Não só apenas, pastor Daniel, é nos livrar de problemas e curas, mas fazer uma autoavaliação, o que funciona. É um bom momento de jogar coisa fora. Eu não quero ser o mesmo pastor que eu era. Eu estou rompendo comigo mesmo. Eu estou abrindo mão dos acúmulos do que eu chamava de sabedoria minha, sabe aqueles marcos que a gente guarda, as medalhas, os trunfos, e a gente vai ficando mais velho, aquelas nossas chatices, teimosia, que é desse jeito, que é sabe, botei uma camisa vermelha, irmão. Eu não uso essas coisas. Tem um problema com o vermelho, parece até uma cenoura. Não, mas eu botei esse negócio assim, cara. Isso é minha experiência, sabe? Eu quero me lançar a sair desse ambiente de Gilgal totalmente pronto, porque é novo, cara. Porque quantas vezes a gente fica parado? Entende? Então a primeira coisa que eu vejo, que para que a gente venha fluir em qualquer palavra profética sobre a nossa vida, aí eu não estou julgando a palavra, eu estou julgando a mim mesmo. A primeira coisa é me livrar das pedras de Gilgal.
É o primeiro lugar que Elias está ali. Eliseu está ali. Então, o primeiro estágio é esse. O segundo estágio que esse texto aponta, vamos lá ler, ó, diz o seguinte: assim que eles partem de Gilgal, diz Elias a Eliseu: fica aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. O segundo estágio, para mim, eu chamo de Betel. A gente gosta de falar de Betel, né? Casa de Deus, não é assim? Isso é lindo, né? Mas a gente esquece alguns pontos que Betel nos ensina. Gênesis 12, 8. Se a gente puder ler, Gênesis 12, 8, Gênesis 28, 10. Eu estou numa igreja batista, né? Tem escola bíblica. E lá a gente está virando batista também. Vai ter escola bíblica domingo de manhã, bicho. Aqui é domingo, hein? É bom demais, né? Quando eu falei isso, pessoal... Gênesis 12, 8 e Gênesis 28, 10. Eu gosto desses dois textos. Depois eu volto para isso aqui. Eu estou bem no espontâneo, viu, gente? Versículo 7, vou ler. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua semente darei desta terra. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe apresentaram. Ali passou para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel, o ocidente, ali ao oriente. Também ele edificou um altar, o Senhor invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. E aí, Gênesis 28, 10, também é muito importante para mim, fala desse lugar onde Abraão estabelece altares. Mas esse 28, 10 diz o seguinte: partiu Jacó de Bersebe, se foi a Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, tomado uma das pedras daquele lugar e fazendo travesseiro, deitou-se a dormir. Sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo estava chegado no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, mesmo Deus do altar. Aquele altar estabelecido em Gênesis 12, agora, ele responde em Gênesis 28. Em Betel há uma sincronismo de paternidade, há um legado estabelecido, há um cumprimento profético. Eu quero ganhar tempo com vocês aqui, porque eu vejo que Jacó vai nos lugares onde seu pai teve, para a gente entender que ambientes proféticos são realmente ambientes de transições de legados. Porque uma palavra não pode findar, ela precisa continuar. O espírito da profecia, ele é um espírito de continuidade. Mas Betel é esse lugar onde nós precisamos lidar com Deus no meio das adversidades. Então eu percebo que o segundo estágio de uma continuidade profética em nossas vidas vai ser o hábito de adorar a Deus, mesmo dormindo em travesseiros de pedra. Nós vamos ter que lidar com isso. Porque as pessoas ou querem adoração, ou tem muita dificuldade de adorar em ambientes difíceis. Então, o segundo estágio para mim, de todo desenvolvimento profético na nossa vida, e a maturidade disso também, tem a ver quando eu consigo adorar a Deus, mesmo dormindo em travesseiros de pedra, mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo que lutar com anjos se for necessário. Então, a gente vê uma palavra profética surgindo aqui, justamente nesse lugar onde Eliseu foi. Isso é muito importante. Trazendo para nós, é isso, irmão. A gente é impactado por uma palavra, sim, a gente é. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos desvincular de tudo aquilo que impede o fluir dessa palavra em nossa vida. Amém? Não adianta se apoderar de uma palavra, refletir luz dentro da gente, agora a gente tem que ordenar as coisas. Eu estou falando do mesmo ambiente. Uma palavra profética vai gerar isso em você. Porém, ela vai entrar nesse outro nível. Qual nível, pastor? Primeiro, eu tenho que me desvincular das coisas. Gilgal, segundo. Betel é esse lugar onde eu tenho uma realidade em Deus, desprovida de qualquer outra coisa. Ainda que o travesseiro de pedra me espere, e ainda que os anjos me marquem, eu preciso prosseguir sobre isso. Na verdade, sempre vai ser assim.
Todo homem que carrega uma palavra profética, e eu não estou falando de revelação, eu estou falando de você ser a profecia da palavra que você lidera, isso é outra coisa. Porque o ambiente profético não é a palavra que eu carrego, mas é aquilo que eu me torno. Quando eu entrei aqui, eu falo desse lugar, eu era só um garoto que tinha um chamado, que tinha uma palavra sobre a minha vida. Gilgal demorou alguns anos na minha vida para ele ter sido mais rápido. Eu levei alguns anos para me livrar das pedras, dos ressentimentos, das coisas mal resolvidas. Talvez no caminho eu botei mais pedra ainda, depois tirei pedra e aquilo me consumiu alguns anos. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje, 20 anos depois, eu sou a profecia liberada sobre mim mesmo. Não é só a palavra que eu vi coisas, não. Eu sou a palavra, eu sou a vida da palavra que eu recebi. Eu te falo de fato que o processo é exatamente esse. E o que vai definir 20 anos, meus, seus e dos nossos filhos, ou netos, ou amigos, vai ser ensinar para eles como a gente desenvolve uma palavra profética que está sobre nós. Chamado todo mundo tem, porque são poucos os escolhidos. Quanta gente boa passou por aqui. Quanta gente boa passou pela nossa vida. Eu não aguento mais encontrar gente pelo caminho. Gente que, sinceramente, muito melhor que eu. Melhor que o pastor Daniel. Cheio de talentos, dons, inteligentes. Diria para você, não sei se tão sabe, por que nessa história do Evangelho, pessoas ficam pelo caminho, cheios de palavras proféticas de Deus. E primeiro, muita gente se perde em Gilgal. Segundo, irmãos, eu creio que Betel é um lugar de definição. Que em Betel a gente aprende a adorar a Deus, mesmo dormindo, no travesseiro de pedra, que aponta para uma vida simples. Aponta para entender o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que é dormir no hotel top, mas eu sei que é dormir aqui debaixo de palha. É isso que aponta. E quando as pessoas não dão prosseguimento àquilo que Deus os chamou, confiou e liberou para viver, porque eles não sabem lidar com essa coisa que é inerente ao próprio Deus. Que Deus, para tratar com a gente, Ele vai tratar. Ele não tem problema de nos colocar nos melhores ambientes, assentado ao lado dos príncipes. Mas quando o nosso coração se corrompe, Ele trata de arrumar um deserto, para que a gente desfrute do travesseiro de pedra também. Você vê isso acontecer na vida de Abraão, você vê isso acontecer na vida de Jacó, você vê isso acontecer na vida de Isaac, não importa, porque o modelo de Deus é o mesmo. É um Deus geracional que transita com pessoas, ensinando os mesmos padrões. Betel é esse nível onde Deus é tudo. E nada mais importa. É onde Abraão entendeu isso, Isaac entendeu isso, Jacó entendeu isso. E nós teremos que entender isso para dar vida àquilo que Deus nos chamou para fazer. Nunca faltou, irmão, uma vez eu sentei para um pastor e falei: cara, por que é tão difícil esse negócio de ser pastor? Né? Cara, por que as pessoas, cara, querem isso o tempo todo? Eu falo, cara, você não ora não, cara. Existem dons que o Espírito Santo dá à igreja, mas dons de governo é Cristo que dá. É Cristo que dá pastor à igreja. Então, se Cristo não chama pessoas, cara, não faça isso. Seja médico, seja o que você quiser na sua vida, mas não entre nesse negócio sem Cristo te convocar para essa obra. É maravilhoso, sabe? Eu acho lindo você poder ser instrumento na vida das pessoas. Eu saí lá do recreio, fui lá para a igreja, estou aqui, felizaço. Você é instrumento na tua vida, porque eu também estou sendo abençoado aqui, amém? Cara, isso não tem preço que pague, mas tem um preço alto disso tudo. E eu lembro que cheguei para um pastor experiente assim, falei: cara, pensando em desistir, é difícil. Ele falou: meu filho, bem-vindo ao clube.
Ele puxou um baúzinho, mano. Ele falou assim, ó, tenho 23 cartas. Há 33 anos que eu penso em desistir. Ele dá quadrangular, né? E lá você tem que mandar uma carta para a junta. Há 23 anos que eu escrevo a mesma carta. Cara, não é fácil. É fácil. Não é fácil. Mas a gente aprende o valor de entrar na comunidade, comer com o irmão, né? Coisa mais simples como a maior honra. Mas você também, quando isso... Estamos juntos. Você também vai lá no condomínio tal, o irmão. Mas quando o teu coração está em Deus, esse irmão da comunidade, esse irmão do condomínio mais top, para você é a mesma coisa. É a mesma honra, é o mesmo propósito. Não existe distinção de nenhuma. O dízimo de um e o dízimo de outro não tem nada a ver com o teu coração, porque para os dois a honra é a mesma. É a oferta da viúva e a oferta, não tem essa. A gente vai entender que a coisa não está em quem dá, mas no coração de quem está dando. Eu percebo então, estamos juntos, que é necessário Betel na nossa vida, para que os valores de Cristo sejam muito claros dentro da gente. Entende? É o lugar que tu vê experiências fantásticas com Deus, mas ao mesmo tempo você sai todo quebrado. Você vai descobrindo que mergulhar em Deus tem riscos. E mais profundo com Deus é deixar Deus também mais profundo em você. Então, a mesma experiência de ver anjos subindo e descendo pode proporcionar nesse lugar chamado Betel que você fique manco. Porque é esse o produto de Betel. Ele te gera experiência, ele te visita com paternidade, mas ele te faz andar nunca mais, ele te marca de tal maneira que você nunca mais é a mesma pessoa. Você já não anda mais segundo os teus caminhos. Agora tem um manco errante diante do Senhor, ou seja, um eterno dependente do Senhor. Por que muitos profetas se perdem? Porque nesse lugar é um lugar perigoso. Porque a mesma proporção da experiência tem que ser a mesma proporção do conselho. É muito perigoso homens verem anjos subir e descendo, se eles ficarem mancos nas suas pernas. Quem está aqui comigo aqui? Então, Deus nos livra dos gigantes da vida, leva para Betel para a gente aprender a depender dele e não se fascinar com as coisas, mas entender que tudo é por ele, para ele, através dele, e está tudo certo. Terceiro, estamos juntos, irmãos? Terceiro ponto, que o texto vai apontar, ele vai para Jericó, eu chamo do terceiro nível, sobrou em 4. Seu horário aqui, se eu estou atravessando, está sendo legal. Parece que eu estou na escola dominical aqui, mano. Mas o terceiro nível, o texto vai dizer que então eles vão para Jericó. Eu amo esse lugar chamado Jericó, que eu chamo de lugar da unção. Eu queria ler com vocês Josué 8. Testifica, Dani, que está trazendo aqui esses dias, está batendo as coisas. Aí que eu estou falando não tem nada a ver com o que a galera está trazendo, eu vou ficar assim, pô, sem gração. Josué, capítulo 8. Versículo 1 ao 6. Então disse o Senhor Josué: não temas, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te, sobe aí. Entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás com Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei somente. No capítulo 6? Não, perdão, estou no 8, é no capítulo de Josué 6. Desculpa.
Perdão. Ora, Jericó era uma cidade rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeará a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando longamente a trombeta e ouvindo voz do sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas diante dela, da arca do Senhor. Ordenou o povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram trombetas, e a arca da aliança e o Senhor os seguia. Cara, esse texto é muito grande, eu quero compartilhar, senão vou ficar lendo ele até o final, mas isso é muito importante para nós, porque toda vez a Bíblia também fala de símbolos e números que apontam claramente diretivas proféticas para nós, mas esse texto me chama a atenção, porque uma vez que eu estou aqui nesses estágios, eu me libero, eu aprendo a viver da dependência do Senhor, isso não basta. Agora esse texto fala de algo muito importante, que é colocar o ambiente sacerdotal em função da guerra que eu guerreio. Não é uma guerra vencida, senão pelo ambiente sacerdotal, uma postura sacerdotal. E essa postura sacerdotal está claramente aqui. Ele fala: cara, não, você coloca os guerreiros à frente da arca, mas você passa, não é junto com os guerreiros, mas é junto com os sacerdotes. A arca estará entre os que estão guerreando. Os sacerdotes estão aqui, a arca está aqui, os que estão guerreando estão aqui. Isso é um princípio para nós. Isso fala de 3 coisas importantes para nós. Primeiro princípio, cara, é: nós estamos em guerra, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, beleza, está claro isso. Só que o que está direcionando todas essas coisas é a presença do Senhor, ela está sustentada pelo ambiente sacerdotal. Então você tem sacerdotes sustentando a presença daqueles que guerreiam. Essa é uma trilogia importante para a gente. Muitas pessoas se perdem só trabalhando, com atividades dentro da igreja, ou estudando. Amém, irmãos? Todo mundo estuda, todo mundo trabalha, mas ambientes de transição não podem ser construídos assim. Nós precisamos colocar no centro de todas as coisas a presença do Senhor. Nós vamos sustentar a presença do Senhor com as nossas atividades? Vamos. O nosso trabalho é honroso? Sim, é. É importante? Também é. Estudar é. Ministrar é. Ser pastor é. Tudo é importante. O que nós fazemos é importante? Sim. Mas a arca precisa estar sustentando todas essas coisas. A arca aponta para a presença. O que Josué está mostrando para nós é que sem a presença, nenhuma guerra vai dar certo. E o que sustenta esse ambiente de trabalho, o que está por trás do trabalho e da presença? Sacerdotes ali, nutrindo o ambiente. É importante falar um pouco sobre isso. Estamos juntos? Talvez a gente fique assim, mas, poxa, sabe, a Arca da Aliança, ela para mim não é ela guarda tudo aquilo que nos sentencia. A gente sempre fala da arca, vou chegar a um ponto importante aqui, a gente sempre falou da arca, tipo assim, né? A arca da aliança, a arca do concerto, da presença de Deus. Eu diria que a arca da aliança é uma lembrança do que Deus deveria nos consumir. Talvez a gente vai entender um pouco isso nesse processo. Ali está o maná, amém? Estamos juntos? Lembra que o maná, Deus mandou, tá certo? Mas o povo reclamou do maná.
Então, ele representa o sustento de Deus, representa o sustento de Deus, mas também representa um povo que reclamou do que Deus deu. Ali está a vara de Arão que floresceu, ok? Que apontou o sacerdócio de Arão, beleza. Mas eu quero te lembrar por que a vara floresceu. A vara floresceu porque primeiro o povo não creu na palavra de Moisés. A vara só floresceu porque o povo duvidou do sacerdócio de Arão. Então está ali uma vara para mostrar que aquele povo é incrédulo e não respeita seus líderes. E ali está a tábua. Mas aquela tábua não é a primeira. A primeira que Deus deu, Moisés quebrou. A tábua que está ali é a tábua que Moisés escreveu. Porque aquela tábua está ali porque o povo rejeitou a palavra. Então aquela arca tem muito mais a ver com a misericórdia de Deus do que com a aliança de Deus. Naquela arca estava aquilo que Deus falou assim: eu vou esconder nessa arca aquilo que reprova vocês. Então Moisés, enfia nessa arca isso aí, porque se isso não tiver escondido, eu vou lembrar o tempo todo que esse povo não merecia estar aí. Olha que coisa louca. Mas o segredo não está aí. A gente vai entender, estamos juntos. Por ano, o sacerdócio entrava, e o sacerdócio entrava e aspergia o sangue. É a partir daí que João 17 vai falar sobre o sangue da expiação. Que uma vez, Cristo, como Cordeiro redentivo, de uma vez por todas, como diz Hebreus capítulo 9, ele foi o próprio sangue aspergido, de uma vez por todas. Estamos juntos? Então a gente vai entender que Cristo, aquele sacerdote entrava ali e aspergia o sangue, porque ele era uma representação daquilo que Cristo ia de fazer. Então aquela arca ali estava junto, irmãos. Então o que a gente está vendo isso aqui? Se o nosso sacerdócio não funciona, aquilo que é para aliança pode se virar condenação. E domingo após domingo, é isso que acontece. Quantas pessoas, domingo após domingo, estão recebendo palavras que é para fortalecer a aliança, mas na sua ausência sacerdotal, a palavra se torna uma condenação. Por exemplo, estamos fazendo uma conferência profética. Eu tenho certeza que vocês ouviram, e as pessoas que já estiveram aqui ouviram muita coisa boa, amém ou não? Mas se o nosso sacerdócio não funcionar, aquilo que é para a nossa aliança pode se tornar condenação, irmão. Porque na ignorância não há dolo, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo que eu tenho que fazer e não faço, isso me torna peso. Então Jericó é esse lugar onde eu sustento o que eu carrego pelo sacerdócio que eu fui convocado a viver. E eu preciso retornar à minha vida sacerdotal. Eu preciso ser aquele que mantém o fogo aceso. Eu preciso ser aquele que ensina a mesa. Eu preciso ser aquele que mantém a presença. Eu preciso cumprir a minha parte nessa história. Não basta ter uma palavra. Não basta ter uma vida simples. Não basta estar desimpedido. Não basta ter chamado. Eu preciso sustentar essa travessia de Jericó como um sacerdote. Jericó não é conquistada pela minha força. Jericó é conquistada pela minha vida sacerdotal. Existem muralhas que só caem na nossa vida, irmão, quando a gente alinha primeiro o sacerdócio. Alinhou o sacerdócio, a arca não é arca de condenação, é arca de aliança. É essa aliança que nos faz guerrear. Então a gente nutre o sacerdote, mantém a aliança, e o Senhor é a nossa guerra, é o Senhor da nossa guerra. Quem destruiu Jericó? Não foi os guerreiros, foi a postura correta. Existem guerras na nossa vida que a gente não vai vencer com os nossos braços, mas com uma postura correta. Qual é a postura correta, pastor? Sacerdócio, aliança e guerra. Porque a verdade, tem níveis de guerra que a gente não consegue. Aqueles soldados poderiam ficar marchando o tempo todo, tacando flecha, não ia derrubar aquele lugar. A arca ia ficar lembrando o tempo todo das nossas falhas e não dos acertos.
Quantas pessoas que ao olhar a aliança com Deus só lembram de condenação, irmãos? Quantas pessoas ao se relacionarem com a presença de Deus têm muito mais a se punir do que a aprovar? Quantas pessoas ao olharem a sua aliança com Deus não creem na palavra que deveria crer? Não absorve, sabe, não se move no milagre que já deveria se mover. E nunca se dá por satisfeito na provisão de um Deus que tem provisionado. Quantas pessoas vivem o tempo todo reclamando? Quantas pessoas não desenvolvem, não crescem mediante a palavra semeada? Quantos, irmão? É porque quando o ativismo vem na frente do sacerdócio, aquilo que é aliança vira condenação. Quero dizer para você uma coisa que eu acredito. Se você nasceu em Deus, se você compreende a nova aliança, o novo pacto em Cristo Jesus, você já não é um corpo que tem um espírito, mas um espírito eterno que habita num corpo. O pó vai voltar à terra, mas você já é eterno em Cristo Jesus. Já é um novo padrão, é um novo nível. Você já é um ministro de uma nova aliança, de uma nova realidade, uma natureza divina está sendo construída dentro de você. Nós não podemos voltar ao pragmatismo do homem carnal, não. Agora o homem espiritual tem que prevalecer sobre esse homem carnal. O homem carnal, ele guerreia, lembra da presença, de vez em quando é sacerdote. Mas o homem espiritual, nascido em Cristo, esse homem que está marchando desde Gilgal, agora ele nasceu em Cristo, ele é uma nova realidade em Deus. Agora o meu sacerdócio e a presença vão nivelar o nível da minha guerra. Vai ter guerra que eu não vou lutar. Você está entendendo? Não vai lutar porque não precisa, porque Deus foi na tua frente, abrindo os caminhos, como diz a canção. Porque Deus resolveu te abençoar, porque Deus resolveu te dar, Deus resolveu te prosperar. Está todo mundo dependendo dos médicos, você depende do Senhor. Vocês estão entendendo como é que funciona? Tudo é diferente. Para as pessoas tudo é natural, para você não. Você vê as coisas segundo a ótica de Deus. Os valores são diferentes, tudo é diferente, irmão. Esse é o lugar de Gilgal. Mas você só consegue, irmãos. Aí eu precisava pregar aqui. Por isso que você precisa primeiro se libertar das malas. Porque lá na frente tudo te cobra. Quando você não libera as malas, pedra. Olha o coração complicado. Aí Deus quer te levar para um lugar de simplicidade, mas ainda tem coisa embolada ali. Mas vai chegar uma hora decisiva. Jericó decide. Jericó é a hora de você colocar a mão no arado e começar a ser quem Deus te chamou para ser. Só que tu está todo embolado. Aí esse homem carnal, que deveria estar no lugar dele, não dá lugar ao lugar do homem espiritual, que é o sacerdote que Deus chamou para ser. É esse que acende as velas do Espírito, é esse que ouve a voz de Deus, é esse homem que ora, que é apaixonado por oração, esse homem que confia no Senhor, lâmpada acesa, fogo queimando, presença aqui, gratidão, misericórdia, graça, todo dia dentro da sua vida, a palavra que te controla, é a palavra que te dá discernimento, é a palavra que te dá sabedoria. Você lembra do Deus que te provisionou, de Deus que te sustenta, você lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida. Então antes que você pise lá, Deus já é o teu general de guerra. Muralha cai uma atrás da outra, cada um de nós tem uma Jericó, brother. Muitos param aí. Uma maneira de parar aí é se tornar só um religioso. A gente se contenta só em guerrear. E a gente se contenta em ficar dando volta no meio do muro e não tomar a cidade. Por fim, eles chegam no Jordão, que esse é o lugar que eu chamo de viver a porção dobrada, de honrar, com dupla honra, aqueles que nos concederam palavras. Eu
quero honrar a geração que veio após mim, antes de mim. Eu acho que esse é o nosso desafio. Nosso desafio não é manter a unção, mas é aumentar, dobrar, transbordar. Eu acho que o Jordão é esse lugar. Vamos junto, Dani? Palavra Jordão. Eu quero terminar aqui, porque já demorei demais, né, amor? Jordão é rio que desce, lugar de humilhação. Eu paro aqui porque eu e Daniel, a gente tem muitos amigos em comuns e conhecemos poucos, mas tivemos experiência com um profeta, talvez da nossa geração, o único profeta de ofício mesmo. E ao longo de uns 3 anos atrás, a gente viu aquele homem perdendo o seu chamado, destruindo sua família. E eu lembro que o cara estava prestes a falar no Decal não, no Descende, um negócio violento. Para nós, começamos o ministério com ele, falando, cara, que lindo ver você tocando a nação. Só que sem o Jordão, ninguém pode viver a unção dobrada de ninguém. Eu acho que todos nós precisamos de entender que o Jordão na nossa vida é esse lugar que a gente só atravessa se humilhando. Onde a gente desce. O povo de Israel viveu pelo menos 2 experiências muito interessantes. Eu digo que o Mar Vermelho é aquele lugar onde Deus nos liberta. Mas o Jordão, a gente se liberta da gente mesmo. É o lugar onde a gente se diminui. É o lugar que a gente reconhece o Senhor e a nossa dependência com o Senhor. É justamente nesse lugar que Josué, que Eliseu decide, que Elias decide dar a capa ao seu discípulo. A gente nunca pode dividir ministérios e legados com pessoas arrogantes. A gente sempre tem que transitar com pessoas que estejam dispostas a se humilhar no nosso mesmo nível. Então, eu espero de todo o meu coração. Eu não sei, lá eu fiz um treinamento com essa palavra e fiz a seguinte pergunta: que estágio você está? Em Gilgal, em Betel, em Jericó ou no Jordão? Que estágio essa igreja está?